Olá, boa tarde a todos e todas. Vamos iniciar então o evento. Falamos então de compliance e LGPD. E saúdo a todos que estão nos acompanhando. É muito gratificante estar com vocês nesta tarde de quarta-feira, com cara de segunda-feira, né, para falarmos de um tema que é tão importante e atual, que é a LGPD e o compliance. Saúdo o doutor Santiago, que está conosco, e aos demais, agradecendo pela acolhida. E é sempre muito gratificante participar com esses grandes palestrantes e intelectuais do direito. Meu nome é Aisha Heroldi, eu sou advogada, atuo na área de proteção de dados e privacidade e sou especialista em direito tributário, econômico e financeiro. Bom, para iniciarmos, né, o tema, vamos falar aqui um pouco sobre a Lei número 13.709 de 2018, sob a ótica, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sobre a ótica do compliance. Mas antes de iniciar, eu vou entregar a palavra ao Dr. Santiago, por favor. Certo, um prazer sempre incomensurável desenvolver esses eventos jurídicos, sempre em prol do nosso universo acadêmico, tanto destinado a advogados quanto a estudantes de direito, bacharéis em direito, ou seja, em toda a nossa comunidade jurídica. E o presente evento de hoje foi feito fruto de uma parceria gerada entre a Fundação Santiago Montezuma, o Direito Talks, e várias outras instituições, especialmente a Academia Internacional de Letras Jurídicas, que também é uma das instituições patrocinadoras desse evento, e também o Instituto Ibero-Americano de Compliance. Desde já, faço aqui a abertura, aqui, dou continuidade ao procedimento de abertura do evento e passo a palavra à primeira palestrante, que é a doutora Aisha, que nesse primeiro momento estará falando um pouco sobre o seu currículo e dando seguimento à palestra. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Santiago. Como eu já mencionei, é uma grande honra estar presente neste evento para tratarmos sobre temáticas tão relevantes para o direito. Como eu já mencionei, eu sou advogada e atuo na área de proteção de dados pessoais. E por isso, eu trouxe exatamente o tema que fala sobre LGPD e compliance. Essa legislação, a LGPD, como menciona a própria nomenclatura, tem por intenção proteger os nossos dados pessoais em tempos onde esses dados são o motor que move a economia atual, se revestindo de grande relevância e valor. Vale destacar que a cultura de proteção de dados é uma tendência mundial. Vários países já possuem legislações que tratam sobre proteção de dados, inclusive a LGPD. Ela foi criada com base no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, o RGPD, que é um regulamento europeu. Temos então lá no artigo 1º que a LGPD ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ou seja, também inclui os meios físicos, seja por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, e tem como objetivo proteger os direitos fundamentais da privacidade, da liberdade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Na sequência da lei, temos o artigo 2º que menciona a proteção de dados pessoais e tem como fundamentos o respeito à privacidade, à liberdade de expressão, de informação, de opinião, de comunicação. Fala também da autodeterminação informativa, da inviolabilidade da intimidade, da imagem e da honra, direitos humanos, desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação. Também versa sobre, como fundamento, sobre a defesa do consumidor, a livre iniciativa, a livre concorrência, o livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e o exercício da cidadania. Vejamos que nós temos um rol de fundamentos bem completo. Mas nós temos como um dos tópicos mais polêmicos dessa legislação da LGPD as sanções administrativas. Vale dizer que a LGPD entrou em vigor de forma escalonada.
Ou seja, parte entrou em vigor em setembro de 2020, com exceção das sanções administrativas que entraram em vigor em agosto deste ano, ou seja, já estão valendo. Temos várias sanções administrativas, ressaltando aqui algumas. Multa de até 2% do faturamento da empresa no seu último exercício, excluídos tributos, limitada no total a 50 milhões de reais por infração, e temos a publicização da infração, entre outras sanções que também estão previstas no dispositivo. Vejamos bem que a punição vai além da questão monetária e atinge o reputacional da empresa, o que pode ocasionar sérios impactos. A reputação da empresa é um ativo que é difícil de ser conquistado, geralmente alicerçado sobre os pilares da confiabilidade, e uma vez que essa estrutura sofre abalos reputacionais, dificilmente consegue se reerguer novamente. E, para além das sanções administrativas, nós também temos possibilidade de processos judiciais. E já tivemos cerca de 600 decisões judiciais envolvendo a LGPD. Percebe que não se adequar à legislação traz um certo risco, que pode, inclusive, acabar com a empresa. Mas, por outro lado, aqui é interessante trazer que a adequação, ela tende a promover uma organização e segurança ao negócio, e como resultado também tem, inclusive, um desenvolvimento e crescimento mais aprimorado da empresa, que estará alicerçada, então, sob os pilares do compliance, que significa estar em conformidade com a lei, observando a ética e demonstrando zelo e preocupação pelos dados pessoais dos clientes, não só os clientes, como também os fornecedores, funcionários, tratando esses dados pessoais de forma responsável e em conformidade com a lei. Bom, isso tende a aumentar a credibilidade e confiabilidade da empresa no mercado. Vejamos que são muitas as vantagens e benefícios para os que estão se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aqui vale ressaltar que todas as empresas, independentemente do porte, precisam se adequar à legislação, inclusive as pessoas físicas que tratam os dados pessoais com fins econômicos também estão sujeitas à lei e precisam se adequar. E falando em compliance, a LGPD é uma lei principiológica e traz no rol do artigo 6º a menção de que o tratamento de dados pessoais deverá observar a boa-fé e os seguintes princípios que deverão ser observados durante o tratamento de dados. Mencionando alguns aqui, nós temos, que são bem importantes, a finalidade, a adequação, necessidade, transparência, qualidade dos dados, livre acesso, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. Percebam que quando a lei trouxe esses princípios, também trouxe a boa-fé. E para entender esses princípios, as empresas elas necessitam estar, então, em conformidade com a lei. Ou seja, precisam estar em compliance com as regras contidas na LGPD, que dá o próprio direcionamento de como se adequar e estar em conformidade. A área de compliance é relevante, no sentido de que seu apoio é significativo na adequação, principalmente para alentar uma melhor compreensão e percepção acerca dos princípios que estão contidos na legislação. E assim, considerando as características da empresa, a cultura da organização e os objetivos do negócio, torna-se possível e viável a implementação da LGPD de forma a efetivar e alentar vida aos princípios. Então, vejamos que temos aí uma correlação bem importante. Percebemos como é importante que a empresa tenha uma área de compliance, mas também destaca a relevância de ter uma área de governança. Nos remetendo lá ao artigo 50 da LGPD, menciona que tanto os controladores quanto os operadores podem estabelecer regras de boas práticas de governança que ditam as condições de organização, procedimento, regime de funcionamento, padrões técnicos, ações educativas, entre outros que estão mencionados no artigo
de lei. Essas regras, elas deverão ser publicadas e atualizadas de forma periódica, inclusive poderão ser reconhecidas, até mesmo divulgadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é a ANPD, conhecida pela sigla ANPD. Sabemos que o compliance tem por objetivo fazer com que as empresas estejam em conformidade com a lei, de forma a cumprir com as normas legais e com as diretrizes políticas estabelecidas pelo negócio. E a adequação da LGPD por si só implica a criação de várias políticas, a fim de efetivar os preceitos da legislação, como política de privacidade, de cookies, de segurança da informação, controle de acesso, são várias políticas a serem criadas. Então, estar em compliance é estar em conformidade com a lei, é ter os trabalhos voltados para as questões de ética, é conseguir, ter o maior conhecimento dos controles internos de forma a identificar possíveis desvios e erros, permitindo as correções necessárias para o correto andamento do negócio. Vejamos como isso é muito importante para que uma empresa realmente prospere. Ainda, estar em compliance evita muitas dores de cabeça, pois mitiga os riscos e, consequentemente, as possíveis sanções por causa de desconformidades ou violações às regras legais. Um programa, que digo de compliance, permite visualizar com nitidez o mapeamento de riscos, fazendo com que a empresa trabalhe baseada na gestão de riscos e trazendo bons resultados, uma vez que as empresas passam a detectar os riscos e que elas estão expostas e passam, então, a conhecer mais a si mesma, por assim dizer. E é claro, para que esse programa, de compliance ele tenha resultados almejados, é necessário que se tenha uma correta gestão de riscos. O apoio da autoadministração é importantíssimo. Políticas que versam sobre códigos de ética e condutas, que sejam também elaborados de forma clara e transparente, e que a comunicação entre os envolvidos também ocorra da mesma maneira. Isso é uma forma de efetivar o programa de compliance. Vejamos que são um conjunto de ações. Na LGPD, temos o mapeamento de dados pessoais, que é um documento essencial durante o processo de adequação da LGPD. Esse mapeamento, ele visa fornecer um panorama geral de como a empresa trata os dados para visualizar o ciclo e o fluxo dos dados pessoais dentro da organização, diagnosticando, então, questões que envolvem, inclusive, a privacidade e a segurança da informação. Há aqui uma multidisciplinariedade de trabalhos, de profissionais envolvidos na adequação da LGPD, não somente o jurídico. Vale recordar que a privacidade de proteção de dados é um dos fundamentos e objetivos da LGPD, como já mencionei. Mas também tem previsão constitucional lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. E eu sempre ressalto isso em quase todas as palestras, que preceitua, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. E caso ocorra a violação, fica então assegurado o direito à indenização pelo dano moral ou material. Analisa-se, por meio do mapeamento de dados pessoais que a empresa detém, a questão da necessidade da finalidade da sua coleta, a base legal que justifica o seu tratamento e o grau de risco envolvido. Aqui quero ressaltar que eu acho bem importante que não temos só o consentimento como base legal, gente. Ao total, temos previstas pela LGPD 10 bases legais que são hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais. Então, temos o consentimento do titular, temos o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato, exercício regular de direitos em processo judicial, arbitral ou administrativo. Temos a questão da proteção de crédito pela administração pública para execução de políticas públicas que estão previstas por lei para a realização de estudos de órgão de pesquisas, e nesse caso se possível, proceder com a anonimização de dados pessoais é melhor.
também para a tutela da saúde, para a proteção da vida, interesse legítimo do controlador ou de terceiro. Então, vejamos que não temos tão somente a questão do consentimento como base legal para tratar os dados. Temos outras normas. Gerenciar riscos também faz parte da adequação de proteção de dados. E é imprescindível ressaltar que, para o correto e eficaz desempenho da adequação à LGPD, é necessário que haja o compromisso e apoio da alta direção, até mesmo como forma de reconhecimento da importância de proteger os dados pessoais e a privacidade como um valor que deve ser considerado para a continuidade e expansão do negócio. Não é aquela questão de lucro a todo custo. Tem uma questão de responsabilidade por trás disso, e mesmo porque as empresas que estão voltadas a lucro, pelo lucro a todo custo, elas não têm um tempo de vida prolongado igual as outras que estão trabalhando mais na questão de responsabilização. E essa atenção, ela deve ser direcionada para as bases de dados contidas no meio digital, quanto os inseridos em acervos físicos, inclusive aqui também observando a questão do compartilhamento de dados. Interessante mencionar que essa questão do compartilhamento, no que tange às figuras do agente de tratamento de dados, quais seja o controlador e o operador, eles estão mencionados também na LGPD. Dá para dizer que, para distinguir aqui quem é quem, né, quem que é o controlador e quem é o operador, é preciso saber que o controlador é aquele que detém o poder decisório. E o operador, ele realiza o tratamento de dados em nome do controlador. Em outras palavras, o controlador, ele é o responsável pelas informações e quem dá as ordens ao operador, quanto à atuação deste sobre o tratamento de dados pessoais. E cabe destacar que a LGPD estabeleceu aqui a responsabilidade solidária, na medida em que estabelece que o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento de dados, nos casos de descumprimento das obrigações que estão previstas na LGPD, ou até no caso de inobservância das instruções lícitas do controlador, e esta pode-se dizer que é uma hipótese em que o operador ele se equipara ao controlador. Nesse sentido, é sempre muito pertinente manter tudo documentado, seja as políticas, o consentimento, eu digo tudo, pois na ocorrência de uma fiscalização, por exemplo, vai ser necessária a demonstração de que há conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E o próprio compliance, aqui nós trazemos o compliance, traz a figura da prova positiva, que comprova a adequação. A própria lei, ela menciona que cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento do titular foi obtido em conformidade com a lei. A LGPD, ela traz a inversão do ônus da prova, e o titular dos dados, ele é considerado a parte suficiente, cabendo então às empresas demonstrarem conformidade com a legislação de proteção de dados. Vejamos bem. Nesse sentido, então, a LGPD, ela se assemelha ao CDC. E o CPC preceitua, inclusive, que o juiz poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando a alegação for verossímil, no caso de suficiência para a produção de provas, ou quando a produção de prova pelo titular for onerosa ou de forma excessiva. Aproveito para pincelar bem brevemente que o DPO, nomeadamente encarregado pela nossa legislação de proteção de dados, ele é uma figura também de extrema importância. O DPO, ele atua como canal de comunicação entre os titulares de dados, controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Também exerce a responsabilidade pela cultura organizacional de proteção de dados dentro da empresa. Vejamos que importante, devendo sempre observar a gestão de riscos e de compliance. Percebemos, então, a importância da LGPD e do compliance para as empresas. Considerando aqui o tempo de exposição, encerro a minha fala agradecendo imensamente a presença de todos e de todas
e desde já repasso a minha palavra. Muito obrigado, doutora Aisha, por tal fabulosa contribuição por meio dessa palestra sensacional que me fez ter a mais absoluta certeza de que o tempo é relativo, uma vez que passou muito rápido. Meus parabéns absolutos. Passo a palavra à doutora Margarita Guzman, de Colômbia. Buenas tardes para todos. Les saludo desde Bogotá, Colombia. Como ya lo mencionaron, soy Margarita Guzmán y soy abogada especialista en Derecho Penal, docente de cursos y diplomados y conferencista internacional en Latinoamérica y en Filipinas. El día de hoy vamos a hablar brevemente sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y vamos a empezar entonces hablando de un breve contexto de la evolución del derecho penal que nos llevó hasta este debate de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Recordemos que inicialmente el derecho penal solo concebía los delitos clásicos o delitos de sangre, también conocidos como los delitos contra los intereses particulares. Hasta que un día hubo un rompimiento y llegaron los denominados por Sutherland White Collar Crimes, delitos de guante blanco, delitos de cuello blanco. Entonces se dio una gran ruptura no solo criminológica, sino del derecho penal, en donde se cambió totalmente la dinámica de las ciencias penales, ya que la persona ofensora de la ley penal dejó de ser el atávico, el enfermo, la persona con escasos recursos económicos, escasos recursos culturales, educativos, la persona con problemas de salud mental, con problemas de salud física, y se dejó atrás entonces un poco lo que se ha considerado también por Lombroso como ya no eran propias de la persona ofensora del derecho penal, debido a que a las personas ofensoras de los delitos de cuello blanco son personas que gozan de una privilegiada situación económica, política y social. Entonces, desde allí se vino evolucionando el derecho penal y se trató de hacerle frente a los nuevos riesgos. Los delitos de cuello blanco por lo general son delitos considerados como delitos limpios, porque no siempre se requiere el uso de la violencia para que se pueda realizar la comisión. Pero esta definición y esta aseveración me parece totalmente equivocada, debido a que los delitos de cuello blanco sí son lesivos, puesto que en ellos se ven en riesgos grandísimas sumas de dinero que pueden afectar a toda una comunidad. Entonces, que sean considerados por alguna parte de la doctrina como delitos limpios no significa que no sean lesivos o que no hagan daño, porque el poder que detenta el ofensor y las altas cifras exorbitantes que están en juego a raíz de los mismos afectan, realizan una afectación bastante significativa. Así que la empresa tampoco se escapó de la aparición de estos nuevos riesgos y se convirtió en un caldo de cultivo de criminalidad. Todos hemos escuchado hablar de SARLAF, lavado de activos, financiación del terrorismo, el soborno transnacional, otro tipo de delitos, operaciones peligrosas, en fin, cualquier tipo de conducta puede ser cometida en el marco de una corporación. Pero entonces, ¿qué es una persona jurídica? Una persona jurídica también puede ser denominada una persona moral o una persona ficticia. Y según la Cámara de Comercio de Bogotá, esta persona jurídica es definida como una organización o grupo de personas a la que la ley reconoce una personalidad independiente y diferenciada de cada uno de sus miembros o componentes, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y además se representa judicial y extrajudicialmente. El Código Civil colombiano, por su parte, dedica la totalidad de un título a las personas jurídicas
y, por ejemplo, en el artículo 633 llama persona jurídica a una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Entonces son una ficción jurídica, una ficción legal que produce la capacidad de que estas personas sean sujetos de derechos y obligaciones. ¿Qué tipo de personas jurídicas hay, por ejemplo, en Colombia? Pues en Colombia están las instituciones sin ánimo de lucro, las sociedades comerciales y también hay otra división que pueden ser privadas, públicas o las empresas de economía mixta. Todas las personas jurídicas pueden ser sancionadas penalmente, pues hay que decir que algunos legisladores, por ejemplo, el legislador español ha excluido a algunas personas jurídicas, por ejemplo, los organismos reguladores, el Estado, las administradoras públicas territoriales e institucionales, las agencias y entidades empresariales públicas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones internacionales de derecho público, entre otros. Entonces, hablemos un poquito de su responsabilidad penal. Varios países se han ido incorporando a esta tendencia en la cual los ordenamientos jurídicos ya dan regímenes de atribución de responsabilidad a las personas ficticias. Es decir, en algunos países ya existe la posibilidad que no solamente el individuo sea sujeto de persecución penal. La responsabilidad penal de las personas jurídicas supone una independencia de la responsabilidad individual de las personas naturales que conforman y operan estas corporaciones. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Hay que distinguir las empresas o corporaciones creadas con un objeto lícito de las empresas que se crean con fines delincuenciales. Es decir, yo creo mi empresa con el objeto de tal vez sacar al mercado una serie de productos textiles. Esto es un objeto lícito. Sin embargo, en el curso del objeto y en el desarrollo de la operación empresarial, por algún motivo, alguno de los encargados de los contratos incurrió en una falta de soborno transnacional. Esto no quiere decir que esta sea una empresa criminal. Esta es una empresa con un objeto lícito. Sin embargo, en el curso de la operación de ese objeto y de la operación empresarial se incurrió en una conducta punible. Lo que no sucede con las empresas que sí son creadas con fines delincuenciales. Por ejemplo, los que llamamos en Latinoamérica como los lavaderos, de lavar dinero, lavado de activos. Se crea una empresa fachada con el fin de lavar activos, de hacer blanqueo de capitales, por eso se les dicen las lavadoras, porque se crean con el fin de dar apariencia de legalidad a unos dineros obtenidos de manera ilícita. ¿Qué delitos pueden cometer las personas jurídicas? Pues eso sí depende del legislador, ya que algunos legisladores optan por establecer un números clausus de delitos, es decir, un listado taxativo expresamente establecido por el legislador, o un números clausus, un números apertus, disculpen, que pues se permiten la apertura a muchos otros delitos. ¿Qué sucede con la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia? Hay que decir que en Colombia aún no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se ha hablado de algunos proyectos en el Congreso de la República, sin embargo, hasta el sol de hoy, los únicos sujetos de persecución penal son los individuos a partir de los 14 años en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, o como se conoce en otros países,
sistema del menor infractor, y a partir de los 18 años en los otros sistemas procesal penales. Recordemos que en Colombia tenemos diversos sistemas procesal penales, por ejemplo, la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, creada a partir de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. También existe lo que se llamó Justicia y Paz, a causa de la desmovilización de grupos paramilitares. Existe también es todavía escaso, pero todavía existe un número de procesos llevados por la ley anterior, ley 600, la ley 906 del 2004, que es el actual, que establece el actual procedimiento penal, que se funda en un sistema de corte adversarial, acusatorio de tipo adversarial o adversativo, o también, por ejemplo, en los procesos que se le siguen a los aforados constitucionales. En fin, hay un sinnúmero de procedimientos penales, pero en Colombia estos procedimientos penales solo se inician a personas físicas o a individuos, mientras que en otros países sí ya se ha dado esa apertura a las empresas. Entonces hablamos, por ejemplo, que en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, estaba el proyecto 149 del 2020, que trataba de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas. Pero las opiniones han sido encontradas. Si bien es cierto, muchos académicos, muchos jueces, muchos litigantes están a favor de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas, otros no estamos a favor. Pero hay diversas causales por las que no se está a favor de atribuir responsabilidad a las personas jurídicas. Hay que decir que en este momento no hay consenso. Entonces, algunos consideran que las medidas de sanción ya existen, por ejemplo, multas, inhabilidades desde el administrativo sancionatorio, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades también tiene sus facultades de corrección. Entonces ya hay otros mecanismos que podrían esperarse del derecho penal, sin embargo, se dan desde otras ramas. Además, otros manifiestan que las medidas no son suficientes para combatir la delincuencia empresarial y piden que, en efecto, intervenga el derecho penal. Pero hay opositores de gran renombre que dicen que hay una contradicción de tipo dogmático y afirman que los requisitos del delito no se cumplen en caso de que las personas jurídicas sean sujetos de atribución de responsabilidad penal. Además, esta institución es contraria al principio de mínima intervención propio del derecho penal y a su carácter fragmentario y subsidiario. Podemos ver que existen otras herramientas de sanción y que se ha demostrado que en efecto funcionan. Por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades trabaja muy bien y pues sus facultades sí las sabe operar, y en el marco de todas estas sanciones, pues sí se han visto bastantes resultados favorables y positivos. Tampoco es suficiente el derecho penal para prevenir la criminalidad empresarial. No sirve el derecho penal para prevenir la criminalidad del individuo, mucho menos va a prevenir la criminalidad empresarial. Sabemos que, como muchos autores mencionan, el derecho penal siempre llega tarde, es decir, para prevenir no es una herramienta idónea. Pues bien, existen mecanismos tendientes a lograr esos propósitos. Por ejemplo, el compliance, el criminal compliance, sí es una herramienta de prevención que ha funcionado bastante bien en el espectro del sector privado. Incluso desde la academia pedimos que se haga extensivo al sector público, donde se gestan los más graves escándalos de corrupción. Tenemos que tener en cuenta que en Latinoamérica además hay una escasa cultura de legalidad que resulta un factor de alta criminalidad, y pues en este sentido, por más que se creen instituciones nuevas del derecho penal, nuevos delitos, se aumenten sanciones penales, se permita la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas, no va a acabarse la criminalidad debido a que hay una escasa cultura de legalidad, y esto es un factor que incrementa la comisión de conductas punibles en nuestras sociedades latinoamericanas.
como lo decíamos, el derecho penal está tratando de aumentar las sanciones y crear nuevos delitos, sin embargo, esto no está dando resultados efectivos a la hora de prevenir, y qué decir de sancionar. El derecho penal también se está quedando corto en términos de sanción. Además, toda la estructura penal presenta numerosas falencias, y pues estas falencias resultan después violando y vulnerando derechos humanos, garantías fundamentales, derechos de las víctimas, a prestigiamiento a la justicia y muchas cosas más. El sistema es un sistema que camina de tropezones y no aguanta que se le acumulen más, se le deleguen más problemáticas por resolver, porque no puede resolver ni siquiera las problemáticas propias. Es por eso que existe una imperiosa necesidad de buscar otros instrumentos que permitan cumplir con los propósitos que el derecho penal no ha podido cumplir. Es decir, un trabajo interinstitucional, coordinado, además interdisciplinario, buscar de otras disciplinas, no solo del derecho, sino otras ciencias, otras disciplinas, para evitar la criminalidad. En Colombia y en diversos países las empresas pueden tener diversas responsabilidades extrapenales. Hay un amplio catálogo, por ejemplo, de herramientas que se pueden utilizar. Por ejemplo, las mismas entidades de vigilancia y control que operan de acuerdo al sector en donde se desenvuelve la persona jurídica, sirven como entes como su nombre lo indica, de vigilancia y control, por ejemplo. Entonces, la Superintendencia de Sociedades, de Salud, de Industria y Comercio, Superfinanciera, entre otras, pero también hay otras entidades como la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, los ministerios, el INVIMA, la Contraloría, muchas otras que deberían entonces estar operando y estar llenando esos vacíos que se pretenden llenar con el derecho penal. Ya también el sistema de justicia está totalmente colapsado, y esta atribución de responsabilidad penal lo que haría sería seguir congestionando los despachos judiciales. Otro, por ejemplo, de los mecanismos que funcionan bastante bien es la extinción de dominio, la extinción del derecho de dominio. Incluso el sistema colombiano ha sido tomado como directriz de otros sistemas de extinción de dominio en Latinoamérica. Como ya lo habíamos mencionado, nos tenemos que valer de herramientas que en efecto sí sean más eficaces. Por ejemplo, los Criminal Compliance Programs, que buscan minimizar, mitigar el riesgo de comisión de conductas punibles en contextos empresariales, y también extender estos Criminal Compliance, incluso los compliance programs generales, a las entidades del sector público. En Colombia, inicialmente solo fueron obligatorios para las entidades vigiladas y controladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Sin embargo, cada vez más empresas privadas de diferentes sectores, de diferentes objetos, se están adhiriendo a la posibilidad de implementar estos programas de compliance, porque sí se han reducido no solo los riesgos de comisión de conductas punibles, sino riesgos de diversos tipos, riesgos reputacionales, riesgos de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Pero entonces recordemos un poquito que el compliance es un término anglosajón que en español traduce cumplimiento, y que los programas de cumplimiento o programas de cumplimiento normativo son una serie de estándares mínimos de cumplimiento establecidos por una corporación para identificar, prevenir, gestionar, controlar y responder a diversos riesgos, entre ellos el riesgo criminal, y por ello también se han derivado de esta cultura del compliance los Criminal Compliance Programs. ¿Quién garantiza entonces el cumplimiento normativo en las empresas? El Compliance Officer, o el oficial de cumplimiento, que es la persona responsable de la supervisión y del cumplimiento de todas las normas y regulaciones, que no solamente funciona como garante del cumplimiento normativo, sino también debe ser un partícipe activo en la adopción de decisiones al interior de las organizaciones. Es decir, el Compliance Officer es un cargo pues que tiene una alta jerarquía, debe tenerla,
para que pueda operar de manera efectiva. Incluso las empresas más grandes tienen departamentos de compliance. Ojo, pero entonces un programa de compliance, además de establecer leyes, normas, reglamentos, políticas, procedimientos, tiene que enfocarse en la formación, supervisión, prueba, examinación de todo este tipo de políticas, de procedimientos, etcétera. El programa de cumplimiento, entonces, debe tener evaluaciones periódicas, pruebas periódicas por parte del compliance officer o del equipo de compliance. Y a mí me gusta dar unos tips de un buen programa de cumplimiento. Y el primero es que se debe dar un diagnóstico o evaluación previa de los riesgos antes de formular el programa. El segundo tip, no se debe copiar un programa de compliance de una compañía a otra, aun cuando operen en el mismo sector, por ejemplo, sector alimentos. Cada compañía tiene diversos niveles de riesgo y puede generar otros distintos a las compañías que incluso operan en su mismo sector. Además, el compliance officer o el equipo de compliance debe tener asesoría sobre el sector en el que se opera la compañía, si es sector retail, si es sector textil, de medicinas, que es un sector farmacéutico, entonces deben estar asesorados sobre este tipo de sectores en los que operan sus compañías. El equipo de compliance o el compliance officer además debe capacitar absolutamente a todas las direcciones y estamentos de la empresa, inclusive a los de seguridad, a los de aseo, a los de servicios generales, entre otros. Se debe hacer un seguimiento, una evaluación periódica para saber cómo está operando el programa y también para hacer las correcciones que sean necesarias. Por ejemplo, el COVID-19 en el 2018 no era un riesgo que era contemplado en los programas de compliance. Sin embargo, desde diciembre del 2019 ya fue un riesgo latente que ya incluso está introducido y pueden ir cambiando los riesgos, así que por eso se debe hacer también este seguimiento periódico. Además, la compañía que trabaja con proveedores, clientes internacionales, que tiene sucursales o filiales en otros países o incluso matrices, debe también conocer las regulaciones de estos países. Y entonces decimos que el compliance en efecto sí ha ayudado a la disminución de conductas punibles dentro de los espectros corporativos. Incluso está su acogida que firmas de abogados en Colombia que eran reacias a establecer y a incorporar departamentos de derecho penal, hoy en día solamente tienen departamentos de derecho penal corporativo y compliance, es decir, solamente llevan este tipo de asuntos de delitos cometidos en el marco de las corporaciones, no llevan otro tipo de delitos. Ha tenido bastante acogida, incluso vemos hoy en día que hay maestrías que se ofertan de compliance en grandes universidades, cursos, especializaciones y la oferta de trabajo para los profesionales de compliance es bastante rica y reciben sueldos bastante por encima de los que recibiría cualquier otro tipo de profesional. Y con esto, pues, quiero terminar mi intervención agradeciendo a la Fundación Santiago Montezuma, a Bracrim y a los demás organizadores de este evento, saludando también a mis grandes amigos con los que ya había participado en otros eventos y con los que participo por primera vez también los saludo, me pongo a su disposición. Millones de gracias a los espectadores que nos acompañan en vivo y que nos ven en diferido y me despido desde Bogotá, Colombia. Millones de gracias. Palavra bonita. Muitas graças, doutora Margarita Guzman, por sua brilhante palestra efetuada. Desde já, dando continuidade ao evento, venho por me apresentar. Sou aqui Max,
atuante na área do compliance e também na área do direito penal econômico. Sou membro da Comissão de Ciências Criminais da OAB do Distrito Federal, membro da Comissão de Compliance da OAB do Distrito Federal, integrante da Academia Internacional de Letras Jurídicas e também de outras instituições, sendo também assessor especial da Abacrim, do Estado de São Paulo, e também da Abacrim Murré, do Distrito Federal, entre outras instituições que venham aqui fazendo parte. Desde já que faço por agradecer a presença de todos aqui nesta palestra, e agora passo aqui as minhas falas, minhas breves considerações acerca dessa temática de relevante importância. Inicialmente, aqui saliento de que o compliance, ele teve a origem, esse nome do compliance, no verbo ter cumpre, que significa em conformidade, ou seja, um verbo do inglês. Inconformidade com quem? Inconformidade com os regramentos internos, seja da empresa, ou seja, as legislações de um determinado país. Assim sendo, o compliance, inicialmente, ele teve a sua origem vinculada à parte do direito comercial, ou seja, da parte do direito empresarial, abrangendo as relações empresariais, etc. O compliance teve surgimento em momentos diferentes. Primeiramente, teve uma forte influência norte-americana, em razão das crises financeiras nos Estados Unidos, bem como relacionado aos grandes escândalos comerciais que afloraram diversas partes do mundo. E aí também, aqui no Brasil, com as mudanças socioeconômicas, bem como também, especialmente, também relacionado a esquemas de corrupção que também afetaram a parte econômica, a parte de empresas, etc. Assim sendo, o compliance está intimamente vinculado à sua origem, a essa raiz de problemas de ordem econômica, de ordem, posso dizer também da ordem política, porque eu vou explicar adiante, que vai ser o tema aqui da presente palestra, e assim sendo, essa questão da raiz econômica dos problemas de ordem empresariais e também, especialmente por o quê? Como compliance significa inconformidade, está por o quê? Basicamente, o setor das empresas, eles precisam ficar em conformidade com as leis. Por que em conformidade com as leis? Porque se uma empresa começar a desenvolver atividades nocivas às legislações de seus países, automaticamente estará desvirtuando da finalidade empresarial, ou seja, está sendo feito um lugar que deveria primar pela parte econômica, está sendo feito do lugar que seria, em tese, um local de cometimento de delitos. Ou seja, digo, em tese, um lugar que descumpre as leis, automaticamente, em tese, será um lugar de cometimento de crimes, especialmente os crimes contra a ordem financeira. E que eu posso também citar casos de lavagem de capitais, que são utilizadas empresas laranjas para lavar, empresas falsas para efetuar lavagem de determinados capitais e etc. Aí, automaticamente, esse tipo de crime de lavagem de capitais, ele está em desconformidade com a legislação penal, o exemplo aqui do Brasil. Ou seja, isso dali é um elemento que deve ser combatido pelas variadas legislações. Assim sendo, em razão de toda essa dinâmica empresarial, em razão de todos esses fatos sobre a busca sempre pela perfeição, por uma melhor conformidade, tanto na dinâmica do trato com relação às legislações em vigor, seja aqui no Brasil, seja também na Espanha, seja em Portugal, seja na Bolívia, seja no Peru, seja na Colômbia, seja em qualquer parte do mundo, e tudo. É necessário sempre destacar de que todas as atividades, sejam privadas, sejam públicas, devem estar em plena conformidade com as leis. Dessa forma, o compliance passou a ser também utilizado no meio da administração pública, especialmente no setor de governança pública. O porquê passou a ser utilizado na governança pública? O que acontece? Existem setores públicos, seja qualquer setor público, seja da administração pública vinculada ao poder executivo,
ao legislativo, ao judiciário, ele deve sempre as suas atividades estarem pautadas sempre nos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e eficácia. Ou seja, existe uma relação principiológica que pauta e que determina os caminhos do setor público. Assim sendo, na existência de tais elementos, bem como também da necessidade de ter uma melhor gestão pública através de uma governança adequada, é que se começou a aplicar o compliance no meio da administração pública, especialmente na forma de governança, de como é que está sendo gerido a máquina pública, de forma a garantir que tenha legalidade, que tenha moralidade, que tenha publicidade, que tenha eficiência, que tenha eficácia, bem como também de todos os outros princípios correlatos vinculados à administração pública. E também aos princípios constitucionais também que podem ser aplicados, dependendo no caso, em diversos casos em espécie. Assim sendo, quando o compliance ele vinha a ser destacado também no ramo da administração pública, eu digo isso por alguma experiência na elaboração que eu tive em tempos pretéritos sobre a elaboração de manuais de guias de governança pública municipal, que tive a possibilidade de trabalhar em alguns municípios aqui do Brasil, que elaboramos um guia de governança pública municipal. Esse guia de governança pública municipal, basicamente, é o quê? Um manual para que o gestor do município, ou seja, no caso, o prefeito, especialmente porque foi um trabalho focado para contribuição para uma prefeitura, para que o prefeito possa gerir a sua prefeitura de maneira adequada. Desde já, para ter essa gestão, deve ser implementada uma série de medidas de ordem administrativa, baseadas em quê? No planejamento interno de como é que se deve funcionar a prefeitura, para que a prefeitura possa ter contatos adequadamente com as suas secretarias, ou seja, o prefeito ter contato e diálogos precisos com a secretaria, e automaticamente as secretarias, e no nível de cada uma delas, ter também com seus servidores, ou seja, para tudo entrar em consonância, tudo estar organizado. Desde já, dentro desse manual, foi também destacado a importância crucial de ter uma melhor aplicação de uma informatização no que se refere à organização interna daquele segmento público, ou seja, da prefeitura. O porquê a importância de uma organização, de uma sistematização, em torno da aplicação de um sistema que possa gerir, possa organizar, porque facilita a comunicação do gestor com aqueles que o gestor principal, que seria a figura do prefeito, com os outros gestores que vêm na hierarquia abaixo do prefeito, que vêm os secretários municipais, e abaixo os diretores e os servidores responsáveis por cada um dos setores. Ou seja, primeiro ponto da governança pública, ter uma boa comunicação entre os gestores, de modo vertical e de maneira horizontal. Justamente para quê? Para conseguir fazer por ser aplicado um dos princípios da administração pública, que seria, no caso, o princípio da eficiência, porque eu digo uma coisa, se uma administração pública não tiver uma boa governabilidade, automaticamente não estará incidido numa devida eficiência e automaticamente numa eficácia. O porquê eu digo isso? Porque um órgão governamental, seja de uma prefeitura, conforme o exemplo que eu estabeleci nesta palestra, ou seja de um governo. Se aquele determinado órgão não ter, no caso, o prefeito, não ter um bom diálogo, uma boa harmonização com o seu secretariado, automaticamente as ações daquelas secretarias não vão surtir efeito. Logicamente, não vai conseguir atender os anseios sociais, vai gerar diversas crises, tanto de ordem interna quanto de ordem externa, vai causar descredibilidade perante a população
que é o principal usuário de todo o serviço público, porque o poder emana do povo e o poder deve servir ao povo. Logicamente, qualquer um setor governamental ele deve servir sempre aos interesses do povo. E os interesses do povo será basicamente o quê? Proporcionar um serviço de maneira adequada. Pelo menos uma parte dos interesses do povo seria essa. Justamente para, além de gerar satisfação da necessidade da população, também gera uma credibilidade daquele, tanto do dirigente quanto do órgão em si perante o determinado público, que seria o povo, ou seja, seria as pessoas que dependem do serviço público, de maneira em geral. Assim sendo, a governança ela está basicamente nisso, montar estratégias que possam proporcionar uma boa governabilidade. Mas todo esse trabalho, ele sempre está condicionado a quê? A realização de um estudo aprofundado sobre a dinâmica dos serviços a serem implementados. Por quê? Eu posso dizer assim, não, eu posso criar um determinado roteiro para que eu possa implementar naquela determinada prefeitura de uma maneira genérica. Mas isso é impossível. Sabe por que isso é impossível, caros ouvintes? Isso basicamente é impossível pelo fato de que cada estratégia de governabilidade tem que ser analisada de maneira horizontal e nunca, especialmente de maneira vertical, mesmo existindo as hierarquias. O porquê eu estou dizendo esta afirmação? Porque cada setor, cada órgão público deve possuir seu próprio estudo, a sua própria avaliação relacionada à aplicação da governabilidade naquele setor. O porquê isso é necessário, isso existe, porque cada órgão possui suas particularidades, possui suas eficiências, possui suas deficiências, tanto ou deficiências de ordem estrutural, de ordem funcional, de variados tipos de ordem que possa deixar destacado. Assim sendo, a gestão pública ele deve o quê? Existir um modelo geral de governabilidade. Daquele modelo geral de governabilidade, de governança, que seria o compliance aplicado naquele segmento, deve derivar daquele segmento outros modelos de governabilidade para que possa se adequar a cada um daqueles órgãos que estarão por serem aplicados às estratégias de governança. Assim sendo, se um exemplo prático, um órgão que cuida das licitações, ele deve ter aplicado uma governança de maneira específica contemplar a parte das licitações, ou seja, tem que ter estudos aprofundados naquele segmento, tem que analisar, tem que fazer toda uma categorização, toda uma especificação daquele determinado órgão. Da mesma forma que naquele mesmo organismo, ou seja, naquela mesma prefeitura, que é o exemplo genérico que eu estou aqui destacando, o setor, porventura, o setor pessoal, que cuida dos recursos humanos. Ele tem que ter também aplicado nesse setor de recursos humanos um outro modelo de governança, ou seja, baseado nas particularidades daquele setor dos recursos humanos, o que é também um pouco diferente do setor de licitações. Da mesma forma também que no setor de transporte, que possui as suas próprias características. Sobre o setor de transporte, que eu posso destacar o porquê ele pode ser diferente dos outros, porque no setor de transportes deve ter uma governança que prime por uma melhor organização, a exemplo prático aqui, de fazer levantamentos dos veículos, saber quais são os veículos que estão devidamente sendo utilizados, como é que está a documentação dos veículos, se tem alguma questão de irregularidade, etc. Ou seja, possui suas próprias estratégias necessárias àquele setor. Ou seja, o que é a governança pública aplicada aliás, o que é o compliance aplicado na governança pública? É saber que e deve existir uma regra geral. Porém, dentro daquela regra geral, é subdividida em regras específicas que contemplam os setores específicos. Mas todos esses setores específicos devem estar funcionando
plenamente em conformidade com o setor geral. Por isso que logo no início desta palestra mencionei sobre a importância de ser trabalhado uma informatização de um órgão público no sentido de ter uma melhor gestão de controle administrativo. Por isso, a importância da inovação em termos de tecnologia. Assim sendo, a busca por estar também em conformidade nessa questão de prefeituras, de órgãos públicos de maneira geral, está também em quê? De evitar com que sejam ocorridos ou configurados determinadas práticas delituosas, e até mesmo também evitar com que sejam ocorridos casos de crime de responsabilidade, por exemplo, a parte do orçamento. Do orçamento tem que ter uma melhor conformidade no que se diz respeito ao orçamento, porque se um dirigente de um órgão desse público, de um poder executivo, ele começar a desencadear algumas ações que possam derivar em pedaladas fiscais ou desviar determinados recursos, etc., vai infligir em quê? Nele ser responsabilizado de maneira administrativa, de maneira criminal, ou seja, ele vai passar a ser um sujeito objeto de um processo. Ou seja, por isso que o compliance ele tem uma suma importância na aplicação em qualquer caso em concreto, seja no setor público, seja no setor privado, uma vez que ele serve como uma ferramenta, e até que no espanhol, numa palestra que eu dei recentemente no México, eu disse assim que o compliance ele basicamente é uma ferramenta a serviço a serviço do pueblo, ou seja, uma ferramenta a serviço do povo, ou seja, ferramenta a serviço da população. Logicamente, o compliance ele é de fato uma ferramenta que pode ser garantido o respeito à Constituição e aos valores constitucionais, aos valores que garantem a garantia da existência de um Estado justo, de um órgão público que funcione na devida conformidade com as leis, e o porquê eu atribuo ao compliance, pela minha avaliação com relação ao caso, um valor constitucional, porque graças ao compliance a ser aplicado em alguns casos concretos, ou seja, o compliance eu posso dizer que ele é uma ferramenta que proporciona uma melhor garantia, uma melhor efetividade dos direitos e garantias fundamentais da população. A exemplo prático, a saúde. Se não houver um compliance adequado no segmento da saúde, automaticamente ocorrerão crises na ordem da saúde que automaticamente causarão efeitos, consequências de ordem grave à população, como aumento do número de mortes, diversas crises internas, etc. Ou seja, esse é um dos exemplos que venho aqui citando. Assim sendo, esta palestra que eu efetuei, ela poderia ser destacada dentro de um maior lapso temporal, todavia busquei resumir de uma maneira mais sintética, explicar de uma maneira um pouco mais rápida e deixar sempre destacado algumas palavras-chave e alguns exemplos que possam fixar de uma maneira mais adequada. Assim sendo, agradeço a atenção de todas vossas excelências, que dedicaram um pouco do tempo para que possa escutar tanto a minha palestra como também das colegas antecedentes, os quais são duas grandes e formidáveis juristas. Doutora Aisha é um grande destaque no estado do Paraná, e até mesmo em nível nacional e internacional, sendo convidada para palestrar em diversos congressos nacionais e internacionais. Um exemplo a ser seguido por todos e por todas. A doutora Margarita é uma grande revelação no universo jurídico internacional, sendo destaque tanto como palestrante, também como organizadora de eventos. E é uma acadêmica formidável, da mesma forma que a doutora Aisha, também são grandes destaques. Muito obrigado a todos, faço também palavras em nome dos meus presidentes, da Fundação Santiago e Montezuma, doutor Silvano Santiago, em nome também do presidente do Instituto Ibero-Americano de Compliance e também da Academia Internacional de Letras Jurídicas,
eminente doutor Fabrício Bonvecchio, e também em nome do meu presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, seccional São Paulo, doutor Antônio Bellarmino Júnior. Assim sendo, agradecemos a presença de todas vossas excelências. E desde já convido a todos que estejam presentes amanhã também na continuidade deste formidável evento. Passo neste exato momento a palavra à doutora Aisha Heronde, em seguida a doutora Margarita Guzman, para suas considerações finais. Muito obrigado. Caríssimo doutor Santiago, é sempre uma honra imensa participar de eventos juntamente contigo, com a doutora Margarita, e eu estou extremamente honrada pela oportunidade. Agradeço a todos que estão presentes, também convidando-os para o segundo dia do evento, que será amanhã, no mesmo horário, a partir das 17 horas, e vejamos como os palestrantes abordaram de forma formidável as temáticas em relação à compliance, e que é muito importante para que todos nós tenhamos a compreensão acerca da importância desse tema, que ele é tão relevante para todos nós. Agradeço desde já a presença de todos e de todas e repasso a palavra à doutora Margarita Guzmán. Foi uma honra, inclusive, aqui estar presente hoje com ela, super admiro. Hola, doutora Margarita. Vou falar agora, vocês me dão permissão para falar em espanhol. Hola, doutora Margarita, ¿todo bien? Deu um problema de conexão. Eu acho que está com problema, porque aqui também tá. Pode ser que ela esteja com problema de conexão. Ela acabou de mandar uma mensagem aqui dizendo que está travando, travou. Ah, sim, não tem problema então. Aconteceu comigo num desses eventos também. Essa é a realidade nossa virtual. Hoje nós estamos aí pautados nas questões das tecnologias e às vezes acontecem esses infortúnios, ou seja, às vezes cai a rede, trava o computador. Já aconteceu comigo, doutor Santiago, de eu ter que sair do computador, correr e me socorrer do celular. Sempre agora eu deixo meu celular ao meu lado, por causa que acontece às vezes de travar, e já aconteceu de travar e o celular está sem bateria. Então, essa é a nossa realidade, né, galera? É assim mesmo. Sim, especialmente também um grande problema que às vezes aflige um pouco da nossa América Latina, o fato de que o sinal da internet cai em alguns países, e também, especialmente também em países como ali da América Central, Cuba, Costa Rica, entre outros países, também tem problemas na parte da conexão. Assim sendo, por isso que em alguns casos os palestrantes fazem palestras gravadas e aí encaminham as organizações dos eventos justamente para evitar com que algumas imprevistos, algumas ocasiões venham a ocorrer. Assim sendo, declaro, em razão aqui do problema na ordem técnica da nossa ilustre colega integrante aqui da organização, doutora Margarita Guzman, declaro encerrado o nosso presente evento. Muito obrigado.